bíblicos. Porque quando a gente volta a uma visão mais simples da Bíblia, que às vezes é uma visão até intuitiva para muitas pessoas da Bíblia como um livro sagrado, parece que a Bíblia caiu do céu como um volume pronto e acabado. Então você tem um texto original, você pode chegar nele e fazer um comparativo, só que historicamente a gente não tem isso. A gente não tem textos muito antigos da Bíblia, tão antigos quanto a gente gostaria. O mais longe que a gente chega é basicamente terceiro século antes de Cristo. Ou seja, anos 200 e uns quebrados. Se a gente pensar que a história de Moisés é situada dentro da narrativa por volta de 1500 ou no máximo 1300 a.C., a gente está com mais de 1000 anos, né, de distância entre quando Moisés teria escrito algo ou falado algo ou feito algo em relação a quando esses textos a gente encontra materialmente isso pela primeira vez, né? E é até curioso, então, até respondendo essa pergunta sobre de onde que a gente tira isso, essa Bíblia especificamente, a Bíblia de Jerusalém, assim como as Bíblias protestantes hoje, e a maioria das Bíblias, elas traduzem o Antigo Testamento, ou a Bíblia hebraica, né, a partir de um texto medieval do ano 1000, mais ou menos o período lá do Nome da Rosa. Sei. Ou seja, muito remoto em relação aos tempos lá de Davi, etc. Que seria mais ou menos 1000 antes de Cristo, né? Então quase 2000 anos de distância aí. Eles tiram esse texto, eles pegam um manuscrito que chama Codex Leningradenses, né? Tem outros nomes também, porque a cidade não chama Leningrado mais, a gente chama São Petersburgo, mas na época da União Soviética era Leningrado, né, na Rússia. Então, quando deram esse nome Codex Leningradense, é um códice, então eu já expliquei o que é códice, né? Alguma coisa mais ou menos nesse formato, que estava lá em Leningrado, né? E esse Codex Leningradenses era o texto hebraico da Bíblia mais antigo que a gente conhecia até recentemente. Então, o texto mais antigo em hebraico que a gente tinha da Bíblia era do ano 1000 depois de Cristo. Então, assim, pensando nisso que você falou, a Bíblia, antes da imprensa, ela era copiada manualmente. Você tem 1000 anos de tempo de pessoas fazendo cópias manuais. Você já tentou fazer uma cópia manual de um texto longo? E não tem um original que dê origem a todos, né? Não. Às vezes era a cópia da cópia. A cópia da cópia, com certeza. E é o que você está falando. Cara, quando você faz uma cópia de um texto longo, cara, é um trampo e provavelmente você vai errar alguma coisa, né? Você pode errar alguma coisa, você pode errar uma letrinha, você pode errar uma palavra, você pode fazer um comentário no canto, porque às vezes... tinha isso? Tem, chama glossas, né? E às vezes um monge estava copiando um texto e ele conhecia outro texto que era diferente. Ele tinha 2 manuscritos um pouco diferentes, porque são cópias de cópias, né? Putz. Então você não parte do original, o livro de ouro, digamos assim, né? Você não tem aquele livro de ouro Matrix, referência, e que faz uma cópia. Não, você já copia a partir de uma cópia. E tem cópias diferentes circulando, com ligeiras alterações ou até graves alterações. Então, se um copista conhece 2 versões, às vezes ele colocava na margem. No rodapé falando. Ou num rodapé falando no manuscrito tal, ou em outro manuscrito, tá dessa forma. Entendi. E às vezes até as notas que os copistas faziam entravam no texto principal. Quando um copista depois ia copiar o manuscrito que o copista anterior tinha feito com nota, ele inseria a nota como se fosse o próprio texto. Então aquilo que está marginal no manuscrito passava a estar central. Então, nas Bíblias, muitas vezes, principalmente Bíblias de estudo, né, seja de qual religião que for, qualquer denominação, mas uma Bíblia de estudo, você pode encontrar alguns trechos que vão estar entre colchetes ou entre parênteses, que é muitas vezes para marcar essas glossas, que você percebe claramente que é uma inserção posterior no texto. Um enxerto. Às vezes até para explicar. Eu falei da questão de ter mais de um manuscrito, mas às vezes pode ser o seguinte, você está lendo uma coisa, aí é um texto meio ambíguo, meio difícil de interpretar, aí um copista fala... Aqui ele está falando de tal coisa. E aí no próximo manuscrito que vai copiar a partir desse, isso entra como um parênteses dentro do texto principal. Entendi. Então, as Bíblias que a gente tem hoje, mesmo os manuscritos mais antigos, já são textos revisados. Né? Já passaram por certas leituras e tem divergências, consequentemente. Né? Então eu falei assim, até recentemente, o manuscrito mais antigo que a gente tinha dos textos da Bíblia em hebraico era do ano 1000 depois de Cristo. Né? Muito recente. Pensando relativamente, né? Aí, no século XX,
foi encontrada uma coleção de textos que se tornou muito famosa ali a partir de meados do século XX, que são os chamados manuscritos do Mar Morto. Exatamente. Isso aí foi uma sorte, assim, É incrível. inacreditável. Eu estive lá no lugar onde acharam as cavernas, né? Hoje são 12 cavernas contadas, né? Na época, eu acho que eles descobriram primeiro, descobriram primeiro uma, mas depois acho que eram 7. Por muito tempo, acho que foram mais de 7. Era um lugar de passagem, né? Muita gente poderia ter achado antes, destruído, feito alguma coisa, né? E pode ter acontecido, né? Né? Podia ter mais coisas, né? Podia ter mais coisas. Eram vasos enormes. Tipo... Isso, muita documentação de história antiga a gente perdeu nesse sentido, né? De alguém tá passando, acha o negócio, pode pegar um pergaminho, eu tava precisando de um pedaço de coisa para escrever alguma coisa. Ou para limpar. Raspa aquele pergaminho e escreve o que ele quer por cima. Putz. Porque não era barato, de padaria, né? Não, é caríssimo. Então ele pega, isso chama palimpsesto, né, no estudo de manuscritos. Você reaproveita papiros e pergaminhos porque é um material caro. Aí você raspa o original. Aí com algumas técnicas de leitura hoje tecnológicas... Papiro feito de planta e pergaminho de couro, né? Exato. Isso é até interessante falar, né? Porque às vezes quando a gente fala pergaminho, a pessoa imagina mais o formato da coisa. Mas na verdade é um material, né? Então o papiro é feito de fibras de papiro, que é uma planta que dá principalmente no Egito, né? Exatamente. E aí você trança essas fibras, mais ou menos como o papel, né? Sei. Você trança essas fibras e faz essas placas, né? De papiro. E você tem o pergaminho, que é couro, geralmente de cordeiros, né? De animais novos que têm uma pele mais elástica. Aí eles fazem essas folhas, né? É até interessante, isso aí eu não peguei imagem, mas como se estica o couro e deixa aquilo secando, né? Mas eu fui visitar uma fábrica de pergaminho. É até meio filme de terror, assim, uns ganchos puxando aquela pele esquisita, né? Pele, Mas então você tem essas formas de suporte material, como você tinha argila, por exemplo, os mesopotâmicos escreviam principalmente na argila, né? E a argila dura muito mais do que essas coisas. Então, verdade. A gente tem muita documentação dos mesopotâmicos, não é porque os caras eram melhores do que os outros, mas eles escolheram um suporte para escrever o que eles precisavam que durou mais tempo. Né? Ou em pedra, né? Que os caras faziam. Isso, a escrita cuneiforme, né? Que era mais... a escrita cuneiforme é em argila porque você tem que fazer a escrita cuneiforme, você pega umas cunhas, né? E faz e vai fazendo dando umas carimbadas, Exato. Né? Então você umedece aquela placa. Mas a escrita em pedra também. Eu sabia que a cerâmica então ela dura mais do que o pergaminho. Muito mais, muito mais. Porque o pergaminho, o pergaminho e o papiro, eles são biológicos, né? Então é uma coisa que apodrece. E esses do Mar Morto, por que eles duraram bastante? Porque eles estavam bem escondidos. Eles estavam bem escondidos. Alguns deles, inclusive, em jarros, né? Se puder, inclusive, o Lene tem essas imagens, né? De quando foi encontrado. Eu peguei uma pasta aí só de coisas do manuscrito do Mar Morto. Pega a partir daquela imagem, por favor, que é depois do rolo, né? Eu marquei 2 como rolo de Isaías, depois a gente fala dessa. Mas pega a partir dela. Isso aí, então, tá mostrando ali. Tá. Então, quando a maioria dos manuscritos do Mar Morto, eles têm esse nível de preservação aí. Nossa, cara. Então são peças muito pequenas, se puder ir passando algumas, tá. Mas são coisas preservadas de uma forma muito precária. A gente tem uma exceção principal, que é o rolo de Isaías, que é o livro de Isaías inteiro, praticamente. Está bem conservado. 99%. Aí, ó. Olha esse pedaço. Então isso aí vai sendo descoberto, isso aí não está descoberto assim, você acha juntinho o que são os pedaços de Jeremias, por exemplo. Você acha um cado aqui, um resto ali no canto, e aí você tem que ir tentando ler aquilo muitas vezes por contexto, às vezes você tem uma palavra só, meia palavra num fragmento. E aí você vai mapeando isso, triangulando com outras coisas que você encontrou, com os textos que você conhece, e vai falar, isso aqui parece que é em Isaías. Você encontra a palavra, sei lá, nuvem, sei lá, isso é de que texto, né? Agora, dependendo da palavra que vem na sequência e tal, você consegue ir descobrindo. E aí você vai remontando, em alguma medida muito precária, esses manuscritos. Mas o que importa é que isso aí já é muito precioso, porque os manuscritos do Mar Morto, eles datam entre o século III e I antes de Cristo, principalmente. Então são textos da Bíblia hebraica, tem outros textos também, a gente vai falar disso, mas são textos que estão aqui nas Bíblias que a gente conhece, como por exemplo o livro de Isaías, como por exemplo o livro de Jeremias, a Torá, né? Sim. Então você tem esses textos em versões
mais de 1000 anos mais antigas do que as que a gente tinha como as mais antigas. Por isso que é a importância desses manuscritos? Por isso a importância desses manuscritos. Isso é um dos fatores. Então a gente tem acesso a versões desses textos que são muito mais antigos e que a gente encontra divergências. Ah, é? É. Agora, aí, o que é muita divergência e o que é pouca divergência depende de quanto que você confia na estabilidade do texto da Bíblia. Para uma pessoa que acredita que a Bíblia sempre foi o mesmo texto, perpetuamente preservado de uma forma perfeita e sobrenatural, com uma diferença é muita diferença, né? E a gente tem muito mais do que uma diferença. E algumas significativas, inclusive até com implicações teológicas. Para quem acredita que a Bíblia é cópias de cópias de cópias e os escribas não estão nem aí, estão copiando de qualquer jeito, estão colocando o que eles querem no texto, é pouca diferença. Porque não é tanta diferença assim. É um texto que ele tem uma estabilidade até considerável. Dá para falar assim que, pensando em termos de documentação humana, se você exclui essa questão de uma preservação divina do texto, mas pensando em termos históricos, humanos, o que a gente esperaria para qualquer outro tipo de texto, é uma preservação bem impressionante até. Mas tem diferença. Por exemplo, o livro de Jeremias, do manuscrito que a gente encontra entre os manuscritos do Mar Morto, é 1/6 mais curto do que o livro de Jeremias que a gente encontra no texto massorético, que são esses textos que estão preservados, por exemplo, no Códex Leningradense, que eu falei lá, Entendi. do século X. Mas tem outra diferença importante, e que é um motivo dos manuscritos do Mar Morto serem tão relevantes historicamente, é que a gente não encontra a Bíblia, não existe uma Bíblia dos manuscritos do Mar Morto. E a gente já começa a falar daquela questão de a Bíblia é um livro. Isso. Então, essa imagem, então, que o Leni colocou, o que é? Isso aí são rolos de textos bíblicos. Isso aí são textos até... Isso aí não é tão antigo. Tá. Eu não sei exatamente a data disso, mas não Isso é madeira nessa parte de fora? Isso é uma coisa para te ajudar a rebobinar e passar a fita, né? E eles, como dava para ver na imagem, a borda dele não é certinha, é toda, né? Ficou assim, né? Ah, mas era certinho, então? Ela não é perfeita porque você viu como é que os papiros são feitos, né? Ou os pergaminhos são feitos. E não tem como você fazer assim, um corte muito preciso, assim, como se fosse um corte a laser. Desgaste mesmo. Mas isso aí é principalmente desgaste. Você vê que tem uns em cima ali que estão melhor, estão mais bem cortados. Mas então, quando você tinha a Bíblia, antes de existirem códex, antes de existirem códices, né, esses livros que a gente está mais acostumado, cada livro, ou algumas coleções menores de livros, eram rolos. Então Jeremias era um rolo. Você podia ter o livro de Jeremias sem ter o livro de Isaías. Você pode ter uma biblioteca que tem Jeremias, Ezequiel, Números e tá bom, pronto. São os textos que eu tenho. Você pode ter uma sinagoga, inclusive, que tenha Isaías e não tenha Obadias, ou não tenha Malaquias, porque Isaías é um livro mais importante dentro da tradição. Entendi. É o livro que as pessoas recorrem mais frequentemente a ele, até hoje, inclusive, né? Quando se fala de Isaías, hoje é um profeta muito mais conhecido. O Novo Testamento usa muito mais as profecias de Isaías para falar sobre Jesus do que outras figuras, né? Então, assim, quando a gente percebe que é possível ter um livro sem ter o outro, a gente percebe que não existe uma unidade necessária de a Bíblia como uma singularidade. Porque se você pode ter uma biblioteca que tem um rolo ou outro faltante, você pode colocar um rolo a mais também. Isso é um processo muito menos traumático do que eu arrancar um livro de um volume como esse ou enxertar um livro num volume como esse. Essa forma material ela é muito menos flexível, é muito menos mutável, ela é muito mais fixa do que um acervo de rolos. Faz sentido? E isso gera implicações para a nossa relação com a Bíblia também. Porque se você tem um meio material que é mais fácil de colocar ou tirar livros, a sua relação com o cânon, com quais livros estão dentro e quais estão fora, é um pouco mais aberta também. Entendi. Você pode chegar com um rolo novo e colocar ali, se ele for reconhecido como autoritativo. E os manuscritos do Mar Morto, eles não tinham uma seção Bíblia e uma seção outros livros. Você tem o livro de Jeremias e do lado você tem o livro de Enoque. Você tem do lado do livro de Enoque o livro do templo, que é um livro específico da comunidade que preservou esses livros, comunidade de Qumran, que é um livro produzido por eles. Então, assim, é quase que um manual da comunidade, tem as regras da comunidade. Então você tem vários livros, além dos livros que a gente encontra na Bíblia hoje, que estão na comunidade de Qumran. Então, quando você pensa em rolos, é mais fácil de imaginar isso, né?
é você acrescentar e tirar. Quando você pensa em Bíblia, aí já é uma coisa mais fechadinha. Entendi. Né? Então, essa materialidade, ela pode parecer boba, mas ela é muito importante para como a gente se relaciona com isso. E até alguns estudiosos hoje até colocam uma questão, né, que é que hoje a gente usa muito a Bíblia no celular, ou muito a Bíblia no computador, que é super maleável e flexível. Né? Você pode até mexer no texto, fizemos uma tradução nova aqui, você não precisa lançar uma tradução nova, você vai, edita ali pontualmente aquele arquivo de texto, né? O texto digital, a mídia digital, ela é muito maleável, muito flexível. Então, até certas especulações. Será que isso vai impactar a nossa forma de se relacionar com a Bíblia no futuro? E quando você vai no celular, você escolhe qual versão que você quer ler, né? Escolhe qual versão. É o mesmo trecho. Agora eu vou ver em